Olá, senhores. Vamos para mais uma aula, de recursos, recursos no processo civil. E agora a gente vai tratar de embargos de declaração ou embargos declaratórios, como prefiro. A previsão dos embargos declaratórios ela está no artigo 1022 até o 1026. Na verdade, tem, como vocês vão ler no material de apoio, vocês vão notar que eu tenho, particularmente, uma opinião sobre embargos declaratórios. Alguns doutrinadores falam muito isso, que na verdade, e aí agora a gente está, então, para vocês se situarem no na primeira espécie de recurso, um dos mais simples. E o que eles pensam, eu também penso, é que embargos de declaração, na verdade, não são propriamente um recurso, e não consiste num recurso propriamente dito. Por quê? Porque, na verdade, o embargos declaratórios ele tem a natureza, e a ideia dele é suprir uma falha, suprir um vício da própria decisão, e ele vai ser sanado pelo próprio magistrado que decidiu. Então, ao contrário do que a gente já viu sobre o efeito devolutivo, ao contrário do que a gente já viu em relação à natureza de recurso, que é sempre ir para a instância acima e hierarquicamente superior, os embargos de declaração não. Eles, a partir do momento que o juiz sentencia, ou profere um outro tipo de decisão, uma interlocutória, o que acontece? Você embarga a declaração, porque entende que tem um dos vícios que a gente vai ver no 1022, e o próprio juiz, ou se estiver no tribunal, o próprio tribunal, a própria Câmara, que vai suprir, que vai julgar esses embargos de declaração. Então ele não tem a natureza de recurso, ele tem a natureza, como chamam, de integrativa. Antigamente, até quando estava formatando o CPC, chegaram a retirar ele como uma espécie de recurso, mas depois acabaram incluindo. Então a gente trata como se fosse um recurso, mas não tem propriamente essa, como a gente fala, a natureza de um recurso propriamente dito. Tá? Todos, a ideia dos outros recursos, todos são de levar para para outros julgadores. Essa é a questão, para isso que serve um recurso. Para que você saia da mão daquele magistrado e vá para alguém hierarquicamente superior ou para outro magistrado. Então, os embargos declaratórios não. Tá? Então, primeira situação. No material eu deixo claro ali para vocês que é um recurso cabível quando houver na decisão, então qualquer tipo de decisão, despacho, interlocutório, seja sentença, acórdão, qualquer tipo de decisão é passível de embargos declaratórios. Independentemente do grau de jurisdição, desde que tenha os vícios que constam no 1022. Então você vai lá no 1022, ele fala que cabe embargos de declaração contra qualquer decisão. Então qualquer tipo de decisão é passível. Inclusive despacho de mero expediente. Lembra quando eu falei ali que despacho de mero expediente a gente estuda que não é passível de recurso, mas no caso os embargos declaratórios poderiam ser utilizados. Depois eu vou mostrar exemplos disso para vocês. Vou citar exemplos de embargos de declaração contra despacho de mero expediente. O mais comum é contra decisão interlocutória, contra sentença, acórdão. Tá? Então ali contra qualquer tipo de decisão para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, eu estou lá no 1022, inciso 1, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. Inciso 2, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Então a gente chama de omissão. E por fim, corrigir erro material. Então são as três hipóteses básicas ali. Na verdade a gente tem 4, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No material de vocês até eu cito cada um deles. A obscuridade é quando existe dúvida sobre o que está realmente exposto. Então, ou seja, quando não é claro, quando a decisão não é clara, podendo ocorrer na fundamentação ou na parte conclusiva dispositiva. Por exemplo, condena a pagar o que é devido, mas não informa o que é devido. Então isso não pode, ela não foi clara. No processo, uma indenizatória, por exemplo, ele diz, condeno a pagar todos os danos que foram pleiteados.
Tá, peraí, estão pleiteados, mas tem que esclarecer. Dano material, dano moral, dano estético, enquanto que isso significa. Então ela foi obscura nesse caso, nesse exemplo. Contradição, eliminar contradição. Contradição, né, isso não preciso nem dizer para vocês, a gente já sabe quando uma decisão é contraditória, né, quando ela, por exemplo, tem algo conflitante entre o que está na fundamentação e na conclusão. Né? Por exemplo, eu dou o exemplo aí da fundamentação, considera devidas todas as parcelas, mas o dispositivo condena o pagamento de apenas uma. Então, outra situação que poderia ser considerada contradição, né, ele diz, a fundamentação toda dizer que houve culpa do réu, e depois vai lá no dispositivo e julga improcedente a indenizatória. Então isso tudo foi contraditório com o que, né, a fundamentação, o que consta na fundamentação. Omissão, então deixar de se manifestar sobre algo que era fundamental, né, por exemplo, não trata dos honorários advocatícios, houve dois, né, de repente você tem pedido dano material e dano moral, ele só se manifesta sobre um deles. Você poderia dizer, houve uma omissão. Ou de repente se omitir em relação a umas provas, né, tem uma prova pericial que diz que o réu é culpado, e ele vai lá e esquece, nem fala sobre, nem trata dessa prova pericial. Você pode chegar e levantar essa omissão. Tá? E por fim o erro material, que é né, a gente considera o equívoco ou inexatidão relacionado aos aspectos subobjetivos, como um cálculo errado, ausência de palavras, erro de digitação, troca de nome. Às vezes acontece, né, de colocar condena o pagamento de 500 mil reais, né? E aí tá 500 mil reais por extenso, né? E só que na hora de colocar o numeral, tá ali 50 mil. Isso pode gerar um problema depois. Então, ou de repente só consta, né, consta o contrário, 500 mil em numeral e por extenso tá 50 mil ou 100 mil, pega um modelo e acaba deixando aquele erro de digitação, seria, né? Então é um erro material. Designar uma audiência para um feriado, isso tudo é considerado erro material, e aí que entra a própria possibilidade de você embargar a declaração de um despacho de mero expediente. Por exemplo, a designação de uma audiência é despacho de mero expediente. Ele vai lá e marca uma audiência para esse dia, né, que é, por exemplo, 1º de maio. Aí você poderia embargar a declaração. Claro que muitas vezes você resolve indo lá, falando com o chefe de cartório, né, falando com os servidores, não, houve um equívoco. Mas, por vezes, dependendo do cartório, você teria que embargar a declaração para esclarecer isso. Na verdade, para suprir, né, esse simples erro material. Né? Assim como a gente já viu ali, em relação à digitação errada e tal. Isso para evitar futuros problemas. Tá, senhores? Então, assim, eu costumo dizer que os embargos de declaração, ele tem, né, a gente já costuma lidar com ele diariamente. Agora, com essa época de coronavírus, por exemplo, né, a gente tem que utilizar... Às vezes a gente tem que se deparar com ele na prática, eu brinco muito isso, né, com o pessoal mais velho aí, né? Você vai dizer, vou dar uma voltinha na rua. E aí você diz, não, você não vai porque é proibido, e alguns estados estão multando. Daí ele começa a dizer, por quê? Né? Qual é a fundamentação disso? Então, basicamente, né, os embargos declaratórios utilizados aí pelos idosos hoje em dia. Né? Nessa analogia que eu brinco sempre, a gente já nasce fazendo isso, né? Não vai brincar na rua, não vai jogar bola. Por quê? Né? Esclareça isso, essa decisão. E é esse que é o grande objetivo dos embargos declaratórios. Alguns chamam de aclaratórios também, né? Que seriam para clarear, para deixar essa decisão mais clara, mas sem nenhum tipo de vício. Tá? Então, isso a gente faz na prática, utiliza muito embargos declaratórios. E aqui a gente vai poder utilizar em qualquer tipo de decisão. Tá? O que ele tem, então, em relação a esses cabimento que a gente vê ali, dos próprios embargos de declaração. Eu até sugiro que antes de ver esses vídeos, eu já falei isso para alguns alunos que entraram em contato, leia o material de apoio, leia o CPC, que fica muito mais fácil, porque a gente não está em sala de aula, eu não estou escrevendo no quadro. Então fica muito mais fácil você ver o material, ler o que está ali, dá uma lidinha nos artigos do CPC, na íntegra, agora a gente tem tempo para isso, e depois assistir o vídeo. Vai ficar muito mais fácil de você captar quando eu estou falando de um artigo, do que eu estou tratando aqui, né? E aí a compreensão, né? Aquele esquema que eu faço no quadro já está no material
basicamente é o que tem no material de apoio. Tá? Os embargos declaratórios, eles têm 5 dias, né, o prazo deles. Se você lembrar lá, né, tem no 1023 do CPC, trata sobre os embargos declaratórios. Eles ali serão opostos, e aí tem que lembrar que o verbo que eu vou utilizar é opor, né? Lembra que recursos são interpostos, mas embargos são opostos. Isso eu falei em sala de aula já. Os embargos serão opostos no prazo de 5 dias em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. Então o que acontece? A ideia dos embargos declaratórios é só você e o juiz. O juiz decidiu, você já vai embargar, se entender que há um dos vícios, você embarga a declaração para daí poder sanar. E aí a questão é sempre essa, né? Você dá a oportunidade do próprio sentenciante, do próprio juiz que decidiu, sanar o vício. Isso acontece também no tribunal, pode ser que a primeira Câmara Civil prolate um acórdão, e aí você vai lá e embarga a declaração e a própria Câmara vai decidir os embargos declaratórios. O grande problema dos embargos declaratórios é que eles são muito utilizados para ganhar tempo, para protelar, né, o processo. E a gente vai ver que também, claro, o novo CPC ele vem na diretriz de evitar isso, tem multa caso isso seja feito, né? E também nós vamos falar depois do efeito dele, ele não suspende, né, a execução da decisão. Então, se teve uma sentença de despejo e você embargar a declaração para ganhar tempo, e muita gente faz isso, você já pode, a outra parte que entrou com despejo, já pode pedir para efetivar. Os embargos de declaração não têm esse efeito suspensivo. Então vamos lá, seguindo o material, a gente fala do preparo que não tem, já citamos isso no 1023, prazo de 5 dias está no 1023, lembrando que é o único recurso que tem prazo de 5 dias, o resto são todos 15 dias, então não tem erro. O protocolo é perante o próprio prolator da decisão, então sempre que não tem erro, né, o magistrado da primeira vara civil sentenciou, para ele que eu vou embargar a declaração. Os efeitos devolutivo possui, como todo recurso, mas ele é restrito, então seria, vamos dizer assim, por isso que eu até falei que não tem uma natureza muito de recurso, porque a questão é para o próprio juiz, né? Então, pro próprio, que é aquele que decidiu, o próprio magistrado. Então, chamado devolutivo restrito, mas não deixa de ser devolutivo. E o suspensivo não tem, né? Tá no 1026, se você for abrir lá o teu CPC, 1026 diz: os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, então não tem efeito suspensivo, já pode executar aquela decisão. Se for para penhorar uma conta, já pode determinar penhora. Se for para pagar alimentos, já tem que pagar alimentos, porque não suspende. Claro que, como a gente também falou em sala de aula, eu posso pedir. E sempre que você tiver um prejuízo, você tem que pedir, né? Isso está escrito no parágrafo 1º, né? A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo juiz, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou difícil reparação. Tá? Então, sempre que tiver o fumo chamado fumus boniuris, periculum in mora, né, um risco, essa efetivação da decisão cause um dano à parte, você pode pedir, né, o efeito suspensivo. Ou probabilidade do direito, vocês não tem um risco, mas tem sim uma súmula a teu favor, né, tem um documento forte a teu favor que não foi vislumbrado, então você vai ter que pleitear esse efeito suspensivo. Não é, então voltando a dizer para vocês, não é efeito suspensivo automático, até para evitar que seja utilizado para ganhar tempo. Muitas vezes na prática você vai ver que as pessoas embargam declaração, uma decisão, ela fica 6 meses, 1 ano para decidir os embargos declaratórios, tá? Essa espécie de recurso. Que mais que a gente tem no nosso material seguindo? Dos efeitos interruptivos que eu falo. No próprio 1026 ele fala que não possui efeito suspensivo, 1026 não possui efeito suspensivo, mas interrompem o prazo para interposição de recurso. O que significa essa interrupção de prazo? Significa que a partir do momento que você opor embargos de declaração, ele vai ter que apreciar, o juiz vai ter que julgar, e quando ele julga, o teu prazo do próximo recurso, ele vai contar do início. Então isso é interrupção. A suspensão seria como se eu for, em relação a prazo, vocês já estudaram isso. Suspensão é quando você estanca, por exemplo, tenho 5 dias. Se eu usasse 3 dias para interpor um embargo declaratório e fosse suspensivo de prazo, eu teria só mais 2 para o próximo, né,
teria que descontar esses 3 dias, melhor falando, do próximo recurso. Sei lá, uma apelação que venha depois dos embargos declaratórios. Né? Se eu usei 3 para os embargos declaratórios, eu teria mais 12 só para entrar com a apelação. Só que não é assim, ele fala em interrupção. Né? No 1026, interrompe o prazo. Isso significa que vai contar do início. Depois que, vamos pegar uma sentença, eu embarguei a declaração, uma sentença, houve a decisão dos embargos declaratórios, depois dessa decisão, da ciência da decisão dos embargos declaratórios, eu vou ter 15 dias para apelação. Seja o recurso que for depois, eu vou ter sempre 15 dias, porque né, depois dos embargos declaratórios, todos os recursos possuem 15 dias. Então eu vou ter 15 dias desde o início, então, o meu prazo para o próximo recurso. Isso é interrupção de prazo que fala no 1026, certo? Então, não confundam o efeito suspensivo, que é em relação à efetivação da decisão, que é a primeira parte no 1026. Ele está dizendo não tem efeito suspensivo, e mais, ele ainda interrompe o prazo. Então, por isso que eu falei de ganhar, muita gente usa para ganhar tempo. Né? A ideia é essa, vou opor embargos declaratórios, vou ficar 6 meses lá, e depois ainda quando julgar os embargos declaratórios, eu vou ter mais 15 dias para o próximo recurso. Infelizmente acontece, mas se você tem pressa, você pode dizer para o juiz, olha, não tem efeito suspensivo, eu ganhei o despejo, despeja outra pessoa. A não ser que ele peça o efeito suspensivo, a outra parte ganhe, mas em princípio já pode. Eu ganhei alimentos. O cara embargou a declaração para dizer que não tinha capacidade de pagar alimentos. Não interessa, manda pagar. Então não suspende a efetivação dessa decisão. Ok? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato pelo fórum. Né? Outro ponto que eu chamo a atenção ali, tentando ser breve, né, para o vídeo não ficar muito longo, em relação ao efeito infringente ou modificativo. Né? A ideia dos embargos declaratórios, por isso que até não considero um recurso, não deveria ser um recurso, ele não tem como os outros o efeito de modificar a decisão. Ele teria só que ajustar um vício, com obscuridade, contradição, uma omissão. Só que em alguns casos, e aí o CPC mesmo reconhece, no 1024, parágrafo 4º, ele sabe que ao mudar muitas vezes ao corrigir esse vício, ele vai ter que mudar o entendimento dele. Vou dar um exemplo aqui do efeito infringente ou modificativo. Né? Ele é a exceção, como eu falei no material. Tá? E os juízes odeiam dar efeito modificativo, o efeito infringente, não gostam, porque não é para isso que surgiu, que criaram embargos declaratórios. Mas às vezes é preciso, por isso que ele prevê. Um caso, por exemplo, esqueceu de se manifestar sobre uma prova pericial. A prova pericial era fundamental, disse que não tinha culpa, que o réu não tinha culpa. Ele foi lá e condenou. Não interessa as testemunhas, etc. Só que é um caso de prova pericial que o expert disse que não tinha culpa. E não posso passar por cima disso, ou pelo menos não deveria. Né? No caso, por exemplo, de erro médico, que eu cito bastante. Então vai lá, o perito diz que não. É um caso, por exemplo, de ao olhar a prova pericial, ao sanar essa omissão que eu levantei, eu vou ter que aplicar, o magistrado vai ter que aplicar o efeito infringente ou modificativo, muitas vezes. Ele vai olhar a prova pericial e vai dizer, realmente, antes eu tinha julgado, né, procedente aquela ação, condenando o médico, agora eu vou ter que analisar a prova pericial, analisei e vi que ele não tem culpa. Vou ter que julgar improcedente. Então ele muda o silogismo, muda a conclusão dele com base no efeito infringente que pode acontecer. Tá? Outro caso interessante que vocês devem fazer, depois eu vou fazer análise da petição mais tarde em outro vídeo, vejam, eu botei lá no EVA para vocês uma decisão que aconteceu comigo, depois da decisão da juíza, os meus embargos declaratórios, e logo depois dos embargos declaratórios, a decisão que acolheu os embargos. Então você vai ver certinho, passo a passo, como é que se deu, né, a oposição dos embargos e a decisão deles. Né? O que originou, na verdade, os embargos e a decisão que o julgou. Então eu tive, né, nesse caso, a magistrada deu razão aos embargos declaratórios, o que também não deixa de ser uma exceção, né, porque muitas vezes entendem que não há omissão, não há nenhum tipo de vício. Tá? Eles não gostam, né, mas, por óbvio, as pessoas não gostam de admitir que erraram ou que tem algum defeito na decisão. Mas, quando existe, são obrigados, né, quando existe esse problema, esse vício, são obrigados a saná-lo. Nesse caso, a magistrada, né, inteligentemente, seguindo o que diz o CPC, reconheceu que havia um lapso. Tá?
Tem depois aqui o pré-questionamento, que daí eu vou tentar ser breve aqui também, que o pré-questionamento não é fácil, a gente vai aprender quando estudar o recurso especial extraordinário, né, que são recursos para Brasília, para o STJ e o STF. Resumindo, vocês vão ler ali, todo recurso que vai para Brasília, para o STJ, para os tribunais superiores, que a gente chama, ele precisa ter a matéria que eu vou levantar no STJ e no STF, ela tem que ter sido questionada no recurso anterior. Por exemplo, eu tenho uma apelação e aquela matéria da apelação eu quero levar para o STJ ou eu quero levar para o STF, tá? E nesse caso eu não posso chegar lá com matéria nova. Eu tenho que chegar e explicar, olha STJ, olha STF, eu já questionei isso no Tribunal de Segunda Instância, no Tribunal de Santa Catarina, Tribunal de Justiça. Então esse é o pré-questionamento, é pegar a matéria que eu estou levando para Brasília e estou suscitando ela em segunda instância. Então quando chega lá em Brasília eu tenho que demonstrar que eu fiz o pré-questionamento. E por que os embargos de declaração servem para isso? Porque quando o tribunal não se manifesta sobre aquela matéria, vamos supor ali, eu estou falando de uma indenização, né, 927 do Código Civil, tá lá, que ele causar, ou 186 do Código Civil, que ele causar ato ilícito, tem que reparar o dano. Eles pegam e nem falam sobre isso. O que eu vou fazer? Poxa, eu quero chegar em Brasília, quero reformar essa decisão do tribunal. Só que o tribunal não se manifestou sobre o 186 do Código Civil, nem o 927. O que eu vou fazer? Eu vou entender que houve uma omissão contra esses artigos, vou opor embargos declaratórios por omissão, e isso eu chamo de pré-questionamento. Excelências, eu quero que não só se manifestem, supram essa omissão, mas eu já estou preparando o campo para ir para Brasília. Eu preciso chegar lá com pré-questionamento, né? Esse questionamento anterior. Então o nome disso é pré-questionamento. Depois de sala de aula, quando a gente retornar desse problema aí do Covid, posso explicar melhor, dar exemplos, e especialmente quando a gente chegar no recurso especial, no extraordinário, eu vou voltar a falar sobre isso. Tá? Não é fácil de entender, tem previsão no 1025, dá uma lidinha lá que você vai ver essa previsão de pré-questionamento, mas lembre-se que o nome já diz, pré-questionar, questionar anteriormente, na instância inferior, antes de chegar a Brasília, antes de chegar ao STJ e ao STF. Tá? E por fim, protelatórios, embargos declaratórios protelatórios, né, é uma situação que você usa para ganhar tempo. É uma má-fé, né, processual. Então você vai ver lá no 1026, no parágrafo 2º, ele diz: quando manifestamente protelatórios, os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal em decisão fundamentada condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor da causa. Então o que ele é? Quando ele condena uma parte a pagar para outra, isso é litigância de má-fé. Né? Não é ato tentatório ao exercício da jurisdição, mas sim má-fé. Ele entendeu que o cara fez isso para protelar, para ganhar tempo. Então essa é uma condenação que é usada para punir aquele que tenta empurrar com a barriga o processo. Certo? Depois, parágrafo 3º, se reiterar os embargos de declaração, porque ele pode dizer, não, vou fazer vários embargos declaratórios para ganhar tempo, um atrás do outro. Eles ali, a multa vai levar de 2%, que está no parágrafo 2º, para até 10% sobre o valor da causa. Né? E a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa. Então, se quiser utilizar o próximo recurso, tem que pagar essa multa. A exceção da Fazenda Pública e Gratuidade e Justiça, que recolherão ao final. Tá? Por fim, parágrafo 4, para terminar, não vai admitir novos embargos de declaração se os dois anteriores foram protelatórios. O que ele fala aqui? Fez um, protelatório, multa. Segundo, protelatório, aumentou a multa. O terceiro já não vai nem ser conhecido. Ele já vai, se você ficar um atrás do outro, dos embargos declaratórios, ele vai daqui a pouco certificar o trânsito de julgado, porque aquele terceiro é como se não existisse. Tá? Essa é uma forma de punir aqueles que utilizam de forma errada os embargos declaratórios. Tá certo, senhores? Eu tentei ser o mais breve possível. A gente volta a falar disso e fiquem tranquilos, tá? Se quiser tirar alguma dúvida, né, pode mandar ali pelo fórum. E fiquem tranquilos, quando voltar às aulas presenciais, eu vou fazer um apanhado todo de novo, de um por um, pelo menos uma passagem rápida, uma revisão, por cada um deles, sanando dúvidas,
peguem lá no EVA, tem uma tabelinha dos recursos, vocês vão ver as características comparativas de cada um deles. Eu acho que vai ser fundamental também para aprimorar o conhecimento, tá certo? Forte abraço e até mais.